Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Aos que estão assistindo pela primeira vez, que vocês encontrem aqui o que procuram. E aqueles que escolheram estar conosco, mais uma vez compartilhando do seu tempo, que possamos nos permitir, de forma consciente, estar aqui presentes aproveitando ao máximo os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Eu sou a Ana Luísa, colaboradora da casa, e hoje quem trará o Evangelho para a gente será a Adriana Pfeiffer. E o tema é os vícios e as paixões. Mas antes eu vou fazer a leitura de uma página e em seguida a prece inicial. A página de hoje é do livro Calma, psicografada por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, mantendo a serenidade. Consideremos que existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade do grupo de criaturas a que pertençamos na Terra. Como já se dispõe no mundo de vacinas diversas que fazem a defesa da saúde humana. Sabemos que nada sucede sem permissão da divina providência, mas todos somos chamados a cooperar com a providência divina, que nos consente a liberdade de atuar nos acontecimentos do cotidiano, em nossa condição de espíritos responsáveis. Saibamos arredar da nossa influência pessoal o que seja claramente desnecessário à sustentação da paz no campo dos outros. Se ouviste algum apontamento desagradável ao redor da pessoa determinada, assume a função de extintor do comentário infeliz, porque a transmissão de conhecimento desse naipe não tem qualquer significação construtiva. Diante de um amigo que se queixa desse ou daquele parente, não comuniques ao parente acusado o desabafo havido, porque apenas agravarias uma guerra familiar que adia indefinidamente a comunhão daqueles que nascem nos mesmos laços de consanguinidade para o aprendizado da união fraternal. Não dramatizes os próprios problemas, para não difundir impressões exageradas de temas negativos, capazes de prejudicar a muita gente. Abstente de vaticinar calamidades que provavelmente jamais aconteçam. Protege-te contra o veneno dos boatos, aprendendo a ouvi-los e a esquecê-los. Se tiveres algum pressentimento ou algum sonho, vislumbrando ocorrências infelizes, silencia e ora pela paz dos que estejam incluídos em tuas impressões, porque a espiritualidade maior te permite esses informes imprecisos para que ajudes a atenuar o mal e extingui-lo, e não para que lhe favoreças a expansão. Recorda, em muitos lances difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. Então, meus amigos, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, a nossa mente, elevar o nosso pensamento e buscar a sintonia com o nosso amado Mestre e amigo Jesus. Que possamos imaginar a imagem, ter em nossa mente o nosso Mestre de braços abertos, sorriso amplo, nos convidando para abraçá-lo. Vamos abraçar o nosso Mestre, encostar a nossa cabeça em seu ombro, juntar coração com coração e nos consolar com o nosso querido amigo, que nos acalma, nos acalenta
e nos ensina através dos seus exemplos e de sua vida. Que possamos, nesse abraço de carinho infinito, permanecer com essas energias e utilizá-las nos esclarecimentos de nossa vida, das nossas aflições. Que a nossa querida Adriana traga todas as palavras inspiradas por esse abraço, por esse Mestre Divino e Bendito, e que possamos recebê-las com o coração aberto, prontos a colocá-las no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. E agora eu passo a palavra para a Adriana. Olá, que Deus nos abençoe em mais uma oportunidade de estarmos juntos, mesmo que seja de forma virtual. O tema de hoje, os vícios e as paixões, nos trazem a seguinte reflexão: será que já paramos para pensar, ou até melhor, para nos informarmos sobre o que a doutrina espírita nos diz a esse respeito? O que é um vício? O que é uma paixão? E de posse da reflexão proposta pela codificação espírita, podemos nos avaliar, podemos saber quais são os nossos vícios, se temos vícios, se não os temos, a que tipo de paixões me inclino principalmente. E o mais importante, como fazer para prevenir e, se necessário, erradicar tais dificuldades. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que os vícios e as paixões decorrem da nossa inferioridade espiritual. Até aí não há muita novidade. Sabemos que somos espíritos de provas e expiações a caminho na Terra e que tais vícios demonstram a nossa ignorância espiritual. A questão é que ainda nos comprazemos tantas vezes com tais comportamentos, e modificar para melhor exige esforço e dedicação. O Espírito Hahnemann, ainda no Evangelho, nos alerta para que tenhamos muito cuidado com a ideia de que não é possível nos reformarmos, pois dessa forma corremos o risco de nos acharmos dispensados de empregar esforços para corrigir os nossos defeitos. A tão conhecida síndrome de Gabriela, sabem qual é? Eu nasci assim, você sempre assim. E aí é que está o perigo, pois alguns destes nossos comportamentos, chamados pelo Evangelho de defeitos, nos são agradáveis e exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Ainda no item 10 do capítulo 9 do Evangelho, os Espíritos nos dizem que nós sabemos que podemos nos libertar de todos os vícios e paixões caso realmente queiramos, porque de outro modo a lei do progresso não existiria para o homem. De posse então dessas informações, se nós entendermos um pouco melhor o que são os vícios, o que são as paixões, as coisas ficariam mais claras para que pudéssemos olhar para essas questões e realmente enfrentá-las. Vejamos então, a filosofia conceitua vício como tudo que faz oposição às virtudes e que eles podem ser vistos basicamente de duas formas. Uma delas como o extremo oposto, cujo meio termo é a virtude. Por exemplo, entre a covardia e a temeridade, como extremos opostos,
teríamos a coragem como sendo o caminho do meio. Entre o esbanjamento e a avareza, a generosidade. Entre o desleixo, a falta de amor próprio e, no extremo oposto, a ganância, o caminho do meio seria o altruísmo. Entre sermos passivos, não lutarmos pelos nossos direitos e sermos, no extremo oposto, agressivos, exigindo que tudo seja absolutamente como queremos, do jeito que queremos, seria o comportamento assertivo, aquele que respeita os seus próprios direitos e respeita aquilo que o outro também deseja. Ou seja, olhando de uma visão mais ampla, de um lado teríamos a absoluta ausência, de outro lado o excesso, e sempre o meio termo, o caminho do meio para se alcançar a virtude, a temperança. Podendo também os vícios serem simplesmente a falta da virtude. E dessa forma, se observarmos sobre esse ângulo, nós começaremos a perceber, a conhecer o que nos falta. Por exemplo, se tenho o vício da maledicência, o que me falta? Há uma gama enorme de respostas, onde na verdade não há uma como correta, mas poderíamos pensar, por exemplo, que me falta respeito ao meu próximo, à sua privacidade, às suas informações íntimas que por um acaso me chegaram aos ouvidos. Se sou uma pessoa intolerante, irritadiça, o que estaria me faltando? Muito provavelmente cultivar a paciência. E essa forma de olhar para os vícios essa forma é muito propícia para o momento em que vivemos. A nossa atualidade, o isolamento social, onde temos que abrir mão de tanta coisa a despeito da nossa vontade, e que temos escutado largamente através de várias fontes que inúmeras pessoas têm sofrido de ansiedade e depressão. Pessoas às vezes muito próximas e nós mesmos, por que não dizer? E aí avaliamos, neste momento de forma especial, o que nos falta quando nos encontramos tão ansiosos? O que eu preciso trabalhar para reverter esse vício, essa dificuldade, numa virtude? Mais uma vez, não há resposta certa, não há resposta errada. Porém, muito possivelmente, em algum período, em algum momento desta trajetória, esteja nos faltando a confiança, a certeza de que tudo está sob o controle do nosso Pai, onde nada acontece sem a permissão de Deus e sob o comando de Jesus, governador da terra. Em relação à depressão, o que podemos pensar? O que talvez nos falte? Será que nos faltaria lidar melhor com as frustrações? Ser um pouco mais resignados e compreender, primeiramente através do raciocínio, para que depois as nossas emoções se aquietem, que nem sempre é possível
que as coisas sejam como gostaríamos que elas fossem. De modo especial, neste momento de transição planetária, onde a casa está sendo desarrumada para a grande limpeza, para a grande faxina. E quando esse momento se completar, tudo estará num equilíbrio mais estável. E para que nós possamos entender um pouco melhor de onde vem tudo isso, por que tantos vícios, qual é a raiz desse problema? Kardec faz uma pergunta aos espíritos, a questão 913 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: dentre os vícios, qual o que pode se considerar mais radical? E os espíritos respondem: o egoísmo. Daí deriva todo o mal. É o fundo de todos os vícios. E ainda esclarecem que por mais que nós combatamos todos os vícios, se não atacarmos o mal pela raiz, enquanto não houvermos destruído a causa, não poderemos realmente atingir a nossa reforma. E seguem dizendo: quem quiser desde esta vida se aproximar da perfeição moral, deve expurgar do coração todo o sentimento de egoísmo, pois ele neutraliza as outras qualidades. E aí, percebendo, entendendo um pouco melhor o que são os vícios, nós podemos fazer uma reflexão um pouco mais facilmente em relação às paixões, porque ambos têm origem muito semelhante. Tanto os vícios quanto as paixões vêm do mau uso do nosso instinto de conservação, do domínio da matéria sobre o espírito, do exagero, do descontrole. Mas vamos então refletir agora um pouco sobre a paixão. O que é a paixão? A paixão é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Nos promove ou nos compromete? Então, na verdade, partindo bem do comecinho, paixão é um sentimento intenso que pode ofuscar nossas escolhas racionais e, portanto, tem sim a capacidade de alterar aspectos do comportamento e do pensamento das pessoas. Mas olha que coisa interessantíssima que muitas vezes nós nos esquecemos. No Livro dos Espíritos, questão 907, Kardec pergunta: será substancialmente mal o princípio que dá origem às paixões? E os espíritos respondem objetivamente com muita assertividade: não. O princípio que lhe dá origem, ou seja, o motivo de termos paixões, foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. E aí nós podemos refletir e comparar até mesmo com uma comparação muito corriqueira. O dinheiro é mau ou é bom? O raciocínio pode seguir nessa mesma linha. Originalmente, nem bom nem mal, posto que podemos fazer bom uso
e mau uso, com a diferença de que a origem das paixões, o motivo que nos leva a tê-las, são bons. Nós é que podemos deturpar. A paixão deriva do instinto de conservação, aquilo que nos faz lutar para nos mantermos não só vivos, mas também em segurança. E nos foi dado por Deus para o bem, a sobrevivência e a segurança. A paixão é um sentimento, uma emoção que ela é causada pela influência do corpo físico. Partindo-se então para a conclusão que, estando no corpo físico, teremos paixões. Necessário se faz então saber o que fazer com elas. Mas antes disso, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, a fome. A fome é uma paixão, é um instinto de sobrevivência que por si é bom, porque se não fosse assim, poderíamos morrer desnutridos. No que convertemos para comer em excesso, a transformamos numa paixão má. A raiva que normalmente pensamos nela como algo absolutamente e unicamente negativo, é um mecanismo que nos põe em alerta em relação ao que interpretamos como uma agressão. Mas quando eu ataco ao invés de me proteger da agressão, aí eu a transformo numa paixão má. O desejo sexual é um instinto de conservação para que a espécie se mantenha, para que a raça humana não deixe de existir. E quando transformamos nos desvios sexuais, transformamos numa má paixão. E mais uma vez, falando sobre os dias de hoje, temos uma paixão que tem sido recorrente a tantas pessoas. O medo. O medo também faz parte do nosso instinto de conservação para que nos ponhamos em segurança frente a riscos. Mas quando transformamos num pânico ou numa fobia, este medo passa a ser uma má paixão, pois que nos paralisa. No comentário da questão 908 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que a paixão é como um cavalo que só tem utilidade quando é controlado e que se torna perigoso quando ele passa a controlar. Os nossos instintos são bons, são úteis, são até mesmo necessários quando estão sob nosso controle. Quando tomam posse de nós, quando eles passam a nos controlar, são transformados nas paixões más e nos comprometem. Seguindo ainda no Livro dos Espíritos, eles dizem que as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e que auxiliam na execução dos desígnios da providência. Ou seja, quando bem encaminhadas, quando bem controladas, fazem com que os nossos esforços no bem se potencializam. E a paixão deve ser controlada pelo pensamento, pela vontade
e pela oração. Emmanuel nos diz no livro Pensamento e Vida que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando os setores da ação mental. Muito bem, meus amigos, agora que sabemos um pouco mais o que a doutrina espírita nos diz sobre essa questão, podemos raciocinar, podemos avaliar que no contexto que vivemos nestes dias da pandemia, quem sabe tudo isso que passamos não é um efeito do mau uso do livre-arbítrio, do egoísmo exacerbado do homem, aquele egoísmo que está na raiz, que está na essência de todos os vícios, que neutraliza as nossas possibilidades de adquirirmos virtudes. Egoísmo não só para com o próximo, mas para com a natureza. E sabemos também que as nossas responsabilidades são muito grandes diante de tanta informação que a doutrina espírita nos fornece, com tanta lógica, com tanto bom senso, com tanta clareza, sem nos esconder mais nada. Temos na doutrina espírita, em toda a codificação, o que podemos concluir, que podemos entender como tendo sido tirado o véu da letra. Há 2020 anos, quando Jesus veio, ele não nos pôde esclarecer tudo, porque sabemos que não tínhamos condições de compreender na íntegra as suas lições. O que não se passa agora, o que não vivemos mais neste momento, porque tantos recursos a doutrina nos oferece para nos avaliarmos, para nos enxergarmos e para buscarmos nos modificar. E essas informações, essas reflexões e lições, se aplicadas no nosso cotidiano, com certeza suscitarão boas consequências morais, traduzidas em comportamentos mais saudáveis, em pensamentos mais direcionados a nos modificarmos, bastando que para isso tenhamos a intenção firme de sermos um pouco melhor do que fomos ontem. E não podemos nos esquecer nunca que o espírito evolui a cada experiência, de forma que o homem vicioso de hoje será o homem virtuoso de amanhã. E se ainda tivermos qualquer dúvida em relação a como nos conduzir, ainda não há mais seguro guia do que o Evangelho segundo o Espiritismo. E acerca desse tema, especialmente no contexto em que vivemos, chamamos atenção para o capítulo 15, especialmente o item 3, que trata do homem de bem. Se quisermos buscar com segurança e longe da possibilidade de engano, como nos reformar, qual a meta gostaríamos de atingir, aí está o nosso excelente manual. E para concluirmos, gostaríamos de relembrar a tão conhecida e extremamente útil questão 911 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? E eu gostaria de chamar a atenção para uma parte da resposta
em especial, onde os espíritos dizem: quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que o seu espírito se compraz nelas. Então, meus amigos, comecemos a desconfiar. Quando nós começarmos a achar: eu sou assim mesmo, eu acho que isso aqui não tem jeito, eu acho que eu vou deixar isso para a próxima encarnação, podemos estar alertas de que é muito provável que nós estejamos gostando desta nossa característica. E os espíritos continuam dizendo: vencê-las, vencer essas paixões, é uma vitória do espírito sobre a matéria. E eu gostaria então de terminar com a imagem do símbolo da vitória do espírito sobre a matéria, Jesus. Que então, por alguns segundos antes da nossa prece final, nós possamos fechar os olhos e pensar nele. Fiquem em paz. Caros irmãos e caras irmãs, chegamos ao término de mais um encontro e convidamos a todos nesse momento para unirmos o nosso pensamento em prece, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade bendita de estudarmos a doutrina espírita e também estudarmos a nós mesmos. Obrigada, Senhor, por nos oferecer esse espaço de acolhimento, de reflexão. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, pela inspiração, pelo amor que nos é trazido através dos seus ensinamentos, e aos espíritos amigos que trabalham junto à casa da Irmã Rosa e que também nos acolhem, nos dando o suporte necessário que precisamos para vivenciar as experiências neste momento de tantos desafios. E assim, elevamos também o nosso pensamento junto às vibrações maravilhosas e benditas que neste momento envolvem o nosso lar, fluidificando as nossas águas e nos convidando a permanecer em estado de prece ao longo do nosso dia, nas nossas atividades, juntos àqueles que convivemos, levando também os benefícios que aqui colhemos, juntos a tantos corações em sofrimento e esperança. Que assim seja.